Irmãos e amigos do canal @TomásSoulo33, temos a grata satisfação de hoje ter à nossa frente nosso irmão e amigo Jones Rodrigues Neves. Jones, para o nosso público em geral, irmãos e amigos, uma rápida apresentação sua. Querido Tomás, a minha história, você tá querendo maçônica ou Pessoal e maçônica, para que o público possa... Nos anos 60, eu estudei medicina em Portugal. Nos anos 70, já voltando para o Brasil, eu cursei Direito. No final dos anos 90, eu cursei Filosofia e Teologia com extensão em Filosofia. Então, esse, basicamente, muito rápido, é o nosso currículo. Quanto ao currículo maçônico, eu fui iniciado em 1979, em abril de 79. Fiz agora 45 anos no simbolismo e fui iniciado aqui no Supremo Conselho em 1986. Portanto, 86, 14, 1, 24, 38 anos de ordem. Em 1986, 86 foi quando eu me alistei e fui servir a aeronáutica no Galeão. Eu já estava aqui trabalhando. Começando o grau 4 com o inesquecível irmão general Murilo Monteiro. Que era o presidente da Perfeição. Um grande nome. E depois, o Stenélio Rodrigues de Freitas no capítulo, no Kadoshi, o falecido irmão, que foi inclusive ministro de Estado aqui e trabalhou muitos anos como advogado do Exército. Nosso querido irmão foi até padrinho do Lariquel. Agora ele fugiu. Daqui a pouco volta. E, finalmente, o Zied no consistório. Ele era um grande sábio do Rosa Cruz, era um grande Rosa Cruz. Então, a primeira coisa que a gente tem que entender, eu, graças a Deus, tive a honra de ter grandes mestres na minha vida. Então, fala só um pouquinho mais alto que é para o bom. Eu tive grandes mestres na minha vida. E nós somos nossos mestres. O ser humano é formado pelos seus mestres. Essa é uma pequena digressão sobre a minha vida e a minha... também tenho a honra de dizer que fui aluno do Pedro II, de 55 a 62. Fui aluno do Pedro II na seção lá do centro da cidade. Mas essa unidade aqui em São Cristóvão? Não, aqui na minha época, essa unidade de São Cristóvão era internado. Ela não era, ela só ficava como internado. Que era uma referência. Era uma referência interna, ela internava. Isso. Eu entrava na segunda e só ia embora no sábado. Então, sou um homem que, esse ano, o grande arquiteto do universo permitirá, faremos 79 anos de existência, e dos quais mais da metade dedicada à nossa ordem. Nossa maçonaria. Bom, estou vendo que você trouxe aí alguns livros e depois você vai passar um pouco a referência. Né? Sim. Jones, eu quero fazer uma pergunta rápida. Vamos explorar o seu conhecimento na Cabala. Sim. Certo? Faz para nós um pequeno histórico da Cabala. Eu vou fazer um pequeno histórico mostrando os livros. Tá certo. Tá certo? A primeira descrição da Cabala é do livro Sefer Yetzirah, atribuído ao patriarca Abraão, onde ele trata basicamente
da astronomia e da astrologia. Certo. E o alfabeto hebraico, etc, etc. Esse é o primeiro livro, editora Sérvia, do Ariel Kaplan. Vou botar aqui para o nosso. Depois a Cabala passa por Nossa. Moisés, que é a Torá, o Pentateuco, os 5 livros. Esses aí são os 5 livros. É uma edição que no lado direito ele é todo hebraico, o hebraico bíblico, certo. e aqui a tradução para Português. português. E ele é dividido, a Torá é dividida em 52 porções, ou chamado paraxás. E cada semana, cada sexta-feira e sábado, se comemora o Shabat e é lida uma porção. A primeira porção da Torá é Bereshit, e a primeira linha é Bereshit bara Eloheinu ha'et ha'shamayim ve'ha'aretz. E Deus criou o céu e a terra. Aqui está. No princípio, Deus criou o céu e a terra. Então, a Cabala também ela se preocupa muito com a nossa origem, a origem planetária, e basicamente o grande arquiteto do universo. Perfeito. Perfeito. O terceiro livro da história é o famoso Zohar, Esplendor, traduzido Esplendor, é atribuído a Shimon Bar Yochai. Ele era o primeiro e segundo século da nossa era. Esse livro explica, tem 23 volumes que explicam esses 5 volumes. Aqui ele foi escrito, ele está escrito em aramaico, aí os comentários todos em inglês. Quem lê inglês pode tranquilamente entender a explicação desse aqui. Então, o outro grande, esse é o volume 1. Certo. Depois a Cabala tem um período muito grande. Deixa eu botar sua canequinha ali. A Cabala tem um hiato muito grande e ela vai aparecer na Idade Média. Ela vai aparecer na Idade Média. Por quê? Porque tanto os judeus quanto os árabes viviam na Península Ibérica. E eles se davam muito bem, tanto as sinagogas quanto as casas de oração dos árabes. Mas surgiu, nessa época, o Península Ibérica era Portugal e Espanha. E o Fernão de Aragão e Isabel de Castela tomaram, em 1492, assumiram o trono da Península Ibérica, Portugal e Espanha, e fez um decreto. Ou os judeus se transformavam em cristãos, ou então os sairiam. E os que não quisessem se transformar em cristãos e ficassem na Península Ibérica morreriam. O que aconteceu? Aí aconteceu o renascimento em todo o esplendor da Cabala. Por quê? Porque o que aconteceu? Os grandes cabalistas que viviam na Península Ibérica migram para Israel e fundam uma cidade cabalística, que é a cidade de Sfat, ou Safed. E lá perto do Mar da Galileia, e ela fica no monte, e lá tem as sinagogas do Ari, tem as sinagogas dos grandes mestres
Da Cabala ainda hoje Ainda hoje. tem lá e funciona com Shabbat até hoje. Fica a dica para quem Eu tive o prazer. É um grande. Depois que acabasse a confusão toda entre e que eu voltar a reinar a paz, eu tenho certeza que voltará. É um passeio maravilhoso. Fica conhecer a cidade e a especialidade da cidade é você tomar um suco de e um suco de uma fruta muito grande. Aqui no Brasil é pequenininha, mas lá tá a fruta dessa tamanho, que é romã. Romã. Eles botam o romã e sai só um suco. Você, que é muito bom para quem tem problema nas cordas vocais. E daí nasce um dos maiores cabalistas, depois do Shimon Bar Yochai, que é conhecido como Arizal, ou Ari. É o Rabi Isaac Luria. E o Rabi Isaac Luria, ele viveu pouco tempo. Essa é a história da vida do Ari. A vida do Ari. O Ari, a Cabala hoje, a Cabala hoje, que nós aprendemos, é método luriânico. Foi a Cabala que o Ari foi Abraão, Moisés, Shimon Bar Yochai e o Ari. O Ari, ele escreveu os portões, que vai explicar também a Torá e o Zohar. Aí, nesse período, tem uma imensa quantidade de cabalistas. Eu poderia citar o Cordoveiro, poderia citar vários, mas o mais importante é o Ari. Depois disso tudo, tem uma grande parada, e lá no Renascimento aparece também grandes cabalistas. E eu trouxe aqui dois fundamentais. Primeiro, o Baal Shem Tov, que é o homem que criou dentro do judaísmo o Hassidismo, que é uma forma de judaísmo, o Hassidismo, o Baal Shem Tov, o mestre da boa palavra. E depois, também nessa época, no século XVIII, tem na Itália também nasce um grande cabalista, que também morreu muito jovem, 40 e poucos anos, não durou muito. E também tem uma extensa obra, eu trouxe um dos livros, que é O Caminho dos Justos. O Caminho dos Justos. Moshe Chaim Luzzatto. Certo. Dito isso, a Cabala, ela ficou restrita até 1970 aos homens que conheciam profundamente a Torá. Com mais de 40 anos, casada, só esses é que tinham acesso à Cabala até 1969. Tem um período no final do século XIX, início do século XX, onde é fundado o Centro de Cabala de Jerusalém, lá em Jerusalém. E, a partir daí, a Cabala tem um grande impulso. A partir de 70. 70. Hoje, o túmulo dele em Israel é guarnecido por guardas, porque os ortodoxos não gostam do rabino Felipe Berg. Ele tem também uma imensa obra, uma delas é esse livro aqui, Introdução à Kabbalah, volume 1. E também ele escreveu também uma pequena história sobre como entender o Zohar. Certo. É esse livro aí. Tem um irmão nosso em Brasília que gosta muito de Kabbalah, irmão Cadmo. Um forte abraço, irmão Cadmo. Então,
A partir de 1970, o Rav Berg, contrariando todos os ortodoxos, ele abre centro de cabala, um centro de cabala em 52 países, inclusive no Brasil. Hoje, em São Paulo, tem um centro de cabala muito poderoso. Por exemplo, essa coleção aqui, ó, com 23 volumes, você pode adquirir diretamente no centro de cabala de Jerusalém, de São Paulo, que eles enviam via... Esse aqui não. Esse livro aqui, a referência aqui para esse livro e a grande maioria dos livros cabalistas e judaicos é a editora Sefer, em São Paulo. Inclusive ela que também edita o Sefer Yetzirah. Então, a partir daí, a Cabala ganha o mundo. A partir de 70. A partir de 70. E a partir de 70, o que acontece? Como é um conhecimento que nós vamos ver, ela abrange o estudo de Deus, o estudo de Deus, estudo da grande arquiteto do universo. Ele estuda a psicologia humana, a psique humana, e estuda a história antropológica do ser humano no planeta. E, finalmente, ela estuda a psicologia humana. Então, para você ter uma ideia, a gente brinca sempre dizendo que precisa de algumas encarnações para você ter uma boa noção de cabala. Porque é muito amplo, abrange todo o conhecimento humano, que desde a criação do planeta, o estudo de Deus, no sentido da teogonia, Deus Gonad, Gonad é a criação, a origem de Deus, também estuda a teosofia, Sofócrates, conhecimento, então a sabedoria de Deus, estuda a teologia, a descrição de Deus, e finalmente a teofania. Fanos, em grego, quer dizer revelação, a revelação de Deus. E na segunda, essa é a primeira sílaba, kat, ela vai estudar toda a parte divina. A segunda sílaba é Ba. O Ba está ligado à cosmogênese, à origem do cosmos. E aí você vai estudar a psicogênese, a psicologia e o Kabbalah. Lá você vai estudar a antropogênese e a antropologia. Qual é a grande conclusão que se tira disso tudo? Que a Kabbalah é um estudo muito profundo relacionado a Deus, ao cosmos, à natureza e ao ser humano. Então, estuda tudo. Então, ele é um conhecimento infinito que não tem fim. Para você ter uma ideia, os cabalistas todo ano, você estuda a Torá, as 52 paraxás todo ano. Então, tem cabalistas e tem judeus que já escutaram a Torá há 60 anos. Ainda tem segredos para descobrir aqui. Exatamente. Então, essa, a nível geral, é a primeira uma pequeníssima história sobre a Kabbalah. Deixa eu só te interromper um pouquinho para falar aqui aos irmãos e amigos do canal que nós temos aqui o nosso incentivador também, que é a empresa Nova Formalta Indústria e Comércio de Materiais Militares. Fica na Estrada das Figueiras, 83, Chácara, Rio Petrópolis, Rio de Janeiro. Para maiores informações, entrar em contato com Tainá Leal, do telefone 21 98655 9648 e o Instagram, @Nova Formalta. Eles trabalham com estamparia,
moedas, medalhas esportivas, bota, um anel, material em ouro, material em prata, bronze, ouro velho, medalhas, condecorações, distintivos, fivelas, espadas, espadinhas, e o material deles é excelente. Recomendamos aí aos nossos amigos do canal. Quem precisar, procure a Nova Formalta. Continuando, eu vou te fazer uma pergunta. Eu queria fazer uma complementação. O Rabino Felipe Ellsberg, ele foi muito criticado pelo povo ortodoxia, porque foi aberto o conhecimento secreto, imagina, para todo mundo. Mas eu tenho certeza que daqui a 300 anos ele vai ser lembrado como o homem que divulgou toda a parte mística, cabalística do judaísmo. E a partir daí, o mundo, grandes artistas como Madonna e diversos outros artistas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, quando funcionava o Centro de Cabala do Rio de Janeiro, vários globais, eu fui durante 12 anos, Você fez parte, né? eu administrei o Centro de Cabala do Rio de Janeiro durante 12 anos. Olha aí, o privilégio, meus irmãos. O irmão Jones, ele dirigiu Não o Centro de dirigi, Cabala. eu Administrou. Quem dirigia era o Rabino Shimon Lemlin, Legal. que era neto do grande Lemlin, que fundou a grande sinagoga ali de Botafogo, daquela avenida de Botafogo, a Ari, o Rabino Lemlin. Então, a nossa história... E por que eu fui estudar Cabala? A história é interessante. A história é interessante. Tinha um grande amigo nosso da loja 15 de Novembro, que ele tinha uma livraria e chegou um livro para ele de Cabala. E na loja, quem fazia as palestras era eu. Eu queria que você fizesse uma palestra sobre Cabala. Aí eu disse assim, olha, isso aí é um pouco difícil, você vai ter que me dar um pouquinho difícil. Você vai me dar um tempo. Aí que eu vim aqui no Supremo Conselho, falei com o falecido Moraes, nossa, e ele acabou me levando para lá, me trazendo para nós. Grande mestre, tem história, eu posso soberano Antônio Carlos, com Moraes. Moraes acabou me levando para a loja que hoje eu pertenço, que é a loja lá no Sodré. Eu disse assim, Moraes, eu estou com um problema, o meu irmão me pediu, eu preciso ter contato com um patrício meu que esteja atualizado em Cabala. E eu vou te levar na nossa loja lá, tem um Jaime Zones, que era um judeu que inclusive serviu o exército em Israel. Ele estudou Cabala. Aí eu contactei o Jaime disse, pô, você é um sortudo. Está chegando agora aqui no Rio de Janeiro o Rabino Lengley, o Shimon Lengley, está abrindo centro de Cabala aqui no Rio de Janeiro. E assim eu entrei na Cabala em 1998. Em 98. Então você vê, já tem 26 anos que nós estudamos Cabala. Então essa é isso assim, é mais ou menos o que a gente podia resumir da nossa vida. Dando continuidade, como a Kabbalah está classificado com a filosofia? Há uma grande discussão nessa área. Por quê? Como a Kabbalah está umbilicalmente ligada ao judaísmo, porque estou mostrando aqui Betateu, Zohar, etc. Esse aqui já é um livro cabalístico, esse aqui não, isso aqui é judaísmo. Então, uns dizem que Cabala é religião, outros dizem que é filosofia. Mas a grande maioria hoje classifica a Cabala como filosofia. Filos, amigo, sofós, sabedoria. Então, filosofia é amigo da sabedoria. E, a partir daí, nós vamos ver que realmente
os grandes pensadores, em seus livros, os cabalistas, eles abordam muito a filosofia. Eu vou dar, só por exemplo, um exemplo para você. Aqui, esse livro, aqui na Wins, rapidamente, dever do homem no mundo, precaução, presteza, pureza, separação, devoção, humildade, temor ao pecado e o atributo de santidade. Você vê que tem aqui, tem tanto religiosidade como filosofia. Então, esse é um dos livros que, dentro do índice, ele abrange bastante filosofia e também um pouquinho de religião. Muito legal. Como se transformar num santo, né? Santidade. E aí você, para quem se interessar no tema, fica aí os livros, né, indicados aqui pelo nosso irmão Jones. Fala um pouco sobre a Kabbalah e a Inquisição. Eu já dei a primeira grande, já falei sobre a grande, eu disse para você que a Inquisição surge, a Inquisição no sentido cabalístico, Sim. não no sentido cristão, Não, cabalismo. cabalístico, É o tema de hoje. que foi a expulsão dos judeus da Península Ibérica. Certo. Fernando de Aragão e Isabel de Castela, cristãos ferrenhos, porque naquela época tanto os árabes quanto os judeus, eles tinham uma ascensão muito grande com o povo por causa do conhecimento. Isso estava atrapalhando um pouquinho o cristianismo. E com a proliferação das sinagogas e com a proliferação dos templos árabes, começou a balançar a crença no cristianismo. Aí, o que aconteceu? Aconteceu que Fernando de Aragão e Isabel de Castela eliminaram praticamente toda a cabala. Quem ficou lá ou se transformou em... Você já ouviu falar a expressão novos cristãos? Sim. Por exemplo, o meu bisavô é um novo cristão português, porque ele teve que ser meus ancestrais, quando ficaram em Portugal, eles se transformaram em cristãos, mas eram judeus, porque senão não conseguiria ficar por lá. Então, esse foi o grande, foi o grande problema, e a partir daí nasce a Cabala no esplendor, como eu já falei no início, lá em Sfat ou Safed. E como nós vamos inserir na pós-modernidade? A pós-modernidade, o que a gente hoje pode-se dizer? Que a Kabbalah, ela faz parte, você queira ou não queira, ela faz parte do cotidiano nosso. Vamos falar aqui, vamos dar só um exemplo. Certo. Aqui, dentro da nossa ordem, Certo. o maçom ele tem como fundamento se burilar, Se lapidar. E nós somos uma pedra muito bruta, toda pontiaguda, E precisamos poli-la, lapidá-la. Exatamente. Isso na Cabala chama-se egoísmo. Então, o que é polir a pedra bruta? É você se transformar num ser menos egoístas, um ser que aprenda a renunciar. A renúncia é um dos grandes virtudes do cabalista. Então, os grandes cabalistas são chamados de tzadiks. Tzadiks são os santos. São aqueles que chegaram num nível tão elevado da Cabala, mas eles dizem, nós também pecamos. Só que quando nós transgredimos uma das mitzvot da Torá,
que a Torá tem 613 mandamentos. 248 como fazer e 365 como não fazer. Então, é dificílimo num dia comum de vivência você não transgredir Ainda mais, desses 613. ainda mais nos dias atuais. Perfeito. Então, a grande missão que a Cabala, como também a maçonaria, como também as grandes tradições religiosas, como o budismo, o zoroastrismo, como o shintoísmo, confucionismo, todas têm uma só missão. Primeiro, elevar a mente humana ao Criador, o Deus Uno, o grande, para nós, maçons, o grande arquiteto do universo. E, a partir desse processo, você burilar profundamente seu interior e, com isso, diminuir o seu egoísmo. Diminuindo o nosso egoísmo, o que acontece? A sociabilidade fica muito mais fácil. Eu quero trazer aqui um pensamento de um grande pensador. Ele disse o seguinte: foi o Ludovic, foi o nosso. Deixa eu virar aqui, porque não tem tudo na cabeça. Enquanto você está vendo aí, eu vou mostrar aqui as garrafinhas e a caneca que a Formalto nos enviou, de muito bom gosto. Parabéns, Carlos. Gostei. Muito bom. Um grande pensador, sociólogo e economista, Ludovic von Mises, ele disse o seguinte, ele classificou o ser humano dizendo o seguinte, que toda ação humana é em busca de diminuir a nossa incompetência. Então, ele cunhou a grande frase: o ser humano é o ser da falta, é o ser da incompletude. Então, o tempo todo, nós, em todas as áreas do ser humano, tanto profissionais, quanto na área da espiritualidade, quanto na área da religião, nós sempre somos incompletos. Nós sempre, eu brinco sempre dizendo, nós somos infinitamente incompetentes. E a partir do momento que você aprofunda e burila seu espírito, burila seu interior, você vai empurrando cada vez mais para cima do seu nível de incompetência. Você fica menos incompetente. Você fica mais competente e menos incompetente. Incompetente sempre seremos, porque em todas as áreas hoje do mundo é fundamental a gente entender que nós somos talvez um grão de areia, conhecimento do mundo, né? O grande conhecimento que o mundo tem hoje com a tecnologia, com todo esse processo de evolução humana, esse explodir da tecnologia nos coloca no lugar você precisa aprender muito para dizer que sabe alguma coisa. Então, a Kabbalah, ela tem essa missão. Até porque, Deus interrompendo, muitos preferem comprar uma ideia do que buscar o conhecimento, né? A Kabbalah, ela diz o seguinte, ela tem as suas bases, né, que eu estou mostrando aqui, a Torá, o Zohar, os escritos dos grandes cabalistas, além disso, o Talmud, que é também um livro de discussões rabínicas sobre a Torá. O que acontece? A nossa grande missão como ser encarnado, a Kabbalah diz assim, nós só temos duas missões como ser planetário.
aprender para ensinar. Aprender para ensinar. Já ouvi você falando isso, você e o nosso irmão aí. Então, o que isso quer dizer? Que nós somos eternos aprendizes. É preciso aprender a aprender Para poder ensinar. ensinar. É por isso, Tomás, que desde que eu entrei aqui, o meu primeiro mestre, que foi o general Murilo Monteiro, ele despertou em mim essa, essa, essa coisa que estava latente dentro de mim, que era era um professor que estava escondido dentro do Jones. E foi a partir daí que Murilo Monteiro me incentivou muito a ensinar algumas instruções. A minha primeira instrução foi para falar sobre o dilúvio. Olha que coisa interessante. Meu pai falava muito do Murilo Monteiro. Então, foi a partir daí que despertou. E aí, com o incentivo do Moraes, do falecido Lindomar de Lima Tavares, mestre de cerimônia do Supremo Conselho, nós implantamos a primeira forma de passar instruções aqui no Supremo Conselho. Sabe como é que era? Como era naquela época? O que vocês inventaram? A gente estendia um lençol, pegava aqui um reto projetor, e botava a transparência e ensinava. Ensinava. Isso foi a primeira forma de data show, hein? Depois aqui, mais tarde, eu recebi um dinheiro muito grande de uma causa que tinha. Aí eu comprei um laptop e um data show, e a partir daí foi tudo, e até hoje as nossas instruções são fantásticas. Dada essa volta, dá para dizer o quê? Não há como um ser humano evoluir sem ter conhecimento. O conhecimento é básico. A nossa ordem tem na história da nossa ordem grandes mestres. Rui Barbosa. Esse então, é o Aga Guiai, era nosso irmão. Todo o primeiro governo republicano, todos os ministros eram maçons. Então, a elite daquela época frequentava a maçonaria. Por quê? Só tinha dois partidos. Era a monarquia e já começava a surgir o Partido Republicano. Mas o pessoal se escondia dentro da maçonaria para começar as grandes transformações. Dom Pedro I foi maçom. Proclamação da República. A nossa querida Isabel que proclamou a libertação dos escravos em 1888. Ela foi influenciada profundamente por todo o staff de maçônico da época. A lei do ventre livre. Então, o Brasil deve muito dessa parte da sua história à nossa ordem. A nossa ordem, a maçonaria. A maçonaria. A querida maçonaria. Então, o que é importante a gente agora... E aí eu vou chegar numa perguntinha. Por que você me chama aqui para falar sobre Kabbalah? Qual a ligação, de um modo geral, qual a ligação? Você viu alguma ligação de Kabbalah com maçonaria? O Tomás, quem não souber Kabbalah não conhece maçonaria a fundo. Não conhece. Do grau 1 ao grau 33, é tudo Kabbalah. É tudo conhecimento filosófico cabalístico. Um exemplo que o público em geral você possa passar. Um exemplo, por exemplo. Um exemplo, desculpa, dessa ligação.
Por exemplo, o público em geral, nem tanto. Mas, por exemplo, todas as palavras, a grande maioria das palavras, as palavras-chave na maçonaria, seja ela de classe sagrada, elas são hebraicas. Elas têm a sua origem no hebraico. A grande maioria dos graus, o conteúdo filosófico é judaico-cabalístico. Então, eu digo isso no rito escocês antigo e aceito. Nós estamos na casa mãe do rito escocês antigo e aceito. A qual o nosso soberano é o doutor Antônio Carlos Barbosa. Exatamente. Então, por exemplo, no último sábado, nós falamos de um grau que falava da elevação de um levita, que era da tribo de Levi, que fazia toda a parte religiosa, a ligação do imanente com o transcendente, do ser comum com o divino, que é o sacerdote. Né? Nós estudamos a sistemática de um levita se transformar no sacerdote. Essa é uma essência do grau 24, por exemplo. Então, eu poderia citar vários graus. A maçonaria, ela é umbilicalmente judaico-cristã. Além, claro, é muito, o nosso grande público precisa entender que a cultura ocidental ela tem 3 grandes rios formadores. Como é que nasceu a cultura ocidental? A cultura ocidental nasceu com a filosofia grega. Toda a nossa filosofia nasce lá na Grécia Antiga. Filosofia grega. A moral é toda romana. A moral é toda romana. E com nossa religiosidade, o nosso misticismo é todo judaico-cristão. Então, a cultura ocidental tem todo esses grandes rios que formou o grande rio chamado a cultura ocidental, que no momento está passando por uma profunda crise de identidade. Pode dizer uma crise ética, moral e espiritual. E muito mais do que isso. O maior inimigo da humanidade hoje talvez seja o tóxico. Mas depois do tóxico, ou das substâncias que causam dependência, o maior inimigo da humanidade é a corrupção. Essa mata. E mata é que as pessoas não têm ideia. Os grandes desvios. Isso não é privilégio no Brasil. Nós estamos falando a nível mundial. De um modo geral. A nível mundial. Então, o dinheiro, todo esse rio de dinheiro que sai para a corrupção, ele poderia, por exemplo, diminuir a mortalidade infantil no mundo. Poderíamos ter mais hospitais para atender todos de forma digna? Nós estamos dizendo em todo o... Porque... seria um grande câncer da humanidade a corrupção. A corrupção seria um grande câncer. E a Kabbalah, ela vai de frente, bate de frente mesmo, porque isso é uma transgressão capital. O cabalista, ele da consciência dele se ele capotar no meio da estrada e vender sua alma. Porque aquele que se corrompe vende a alma. As pessoas, aqueles que se envolvem em corrupção,
Eles não têm noção do que esperam. Não é porque, observe, é desviado, é, eu sempre uso essa alegoria a rios. Rios e rios de dinheiro são desviados pela corrupção e eles é menos escola que se produz no... De um modo geral, é menos escola, é menos insegurança, é menos saúde, é menos tudo. Então, o que a Cabala ela prega no fundo, o que ela diz? Que um dia o ser humano, de tanto estudar a Cabala, ele vai ser implantado no planeta uma era messiânica. Uma era que todos se veem como irmãos. Né? Mas irmão de verdade. Irmão de... o que cabe para você, cabe para mim e cabe para todos nós. Então, esse processo é fundamental. Agora, eu queria, dentro da Kabbalah, mostrar alguma coisa para o grande público que é muito interessante. A Kabbalah tem grandes orações. Certo. O primeiro, por exemplo, toda manhã, eu oro os 72 nomes de Deus. 72 nomes de Deus. Essas letras todas aqui estão aqui na Torá, na Paraxá, onde Moisés abre o Mar Vermelho. Os grandes cabalistas dizem que ele usou os 72 nomes de Deus. Por quê? O versículo que fala que na abertura do Mar Vermelho são 3 versículos. São três versículos. São 3 versículos do capítulo 14, 19, 18, 19, 20 e 21. Todos os 3 têm 72 letras hebraicas. E elas misturadas deram os 72 nomes de Deus. 72 nomes de Deus. Esse eu vou, por exemplo, diz o número de 1 a 72. De 1 a 72, eu gosto muito do 9. 9. Vamos ver aqui 9. As influências angélicas. É o nome de Deus formado pela letra Rim, Zain e Yud. Rei vale 5, 7 com 7, 12, com 10, 22. As 22 letras do nome do alfabeto hebraico, por exemplo. O segundo, vai falar mais um. Gosto muito do 5. Sim, e você chegou no mais importante dos nomes dos 70 nomes de Deus, que é Mei Rei Shin, que é Mei Rei Shin. É a quinta letra do 72, a quintas 3 letras do 72 nomes de Deus. Sabe o que ele trata? Da cura. Da cura? Se você inverter aqui, Mei Rei Shin, e botar Mei Shin Rei, dá Moisés. Por isso que Moisés é o maior, Fantástico. É o maior profeta de Israel. Então, esse é um dos nomes. O outro nome que nós sempre oramos de manhã são os 42 nomes de Deus, que é formada por uma oração muito importante, a oração do Ana Becoa, que está aqui atrás. Ana Becoa, Gedulá, Minerva, Tati, Célula. Está toda aqui traduzida em português, para o português. Então, o cabalista, por exemplo, tem também o livro de Salmos. Eu leio
todo dia de manhã, para a prece de cura. Esse é o livro de Salmos. Salmos. É a mesma coisa, também da editora Sefer. Ele tem na direita o hebraico bíblico. Guia da tradução. Não, a transliteração. Como se pronuncia isso Como se aqui. pronuncia. E depois aqui o português. Todo dia nós oramos 4 salmos. 4 salmos. É o Salmo 30, Salmo 48, Salmo 91 e Salmo 121. Nos preparando para fazer a prece aos enfermos. Todo dia nós oramos para os enfermos. Tem muito, por exemplo, o nosso querido irmão, que tem a esposa que está doente, eu oro, está lendo a nossa prece. Por exemplo, aqui na nossa quinta linha das 49 nomes de Deus, eu oro especialmente por nosso soberano. Nosso soberano grande comendador. E nosso Supremo Conselho, eu digo no final da oração, que os templos filosóficos do Supremo Conselho Padre por todo o Brasil possam formar ações éticos, morais e espirituais Para combatermos o fanatismo, a ignorância e a superstição. Então, você vê que está tudo umbilicalmente ligado. tudo ligado. Tudo ligado. Eu gostaria também, especialmente, de pegar aqui Claro, fica à vontade. Pode ficar à vontade. Eu tenho Em breve, nós traremos o Ovo Jones, mas com um outro tema. assim, eu queria que O Código de Deus. isso. Esse estudioso, Greg Bradley, ele tem uma série de livros e qualquer um pode pedir para a Amazon que ele entrega. Esse aqui é o livro, O Código de Deus. Ele defende a tese que aqui Gênesis 1:26, e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E que nós, e que está sobre nós a jurisdição, as aves do céu, os répteis, tudo. Então nós somos os grandes administradores ecológicos do planeta do ser humano. E aqui ele prova que na hélice helicoidal do ADN, que é formada por 4 bases de nitrogenadas, adenina, timina, citosina e guanina, e todas elas, por incrível que pareça, são ligadas por pontes de hidrogênio, com o número atómico 1. Então, tudo é um. Ele diz que essas bases nitrogenadas, elas se manifestam em 10, 5, 6, 5, que são os valores numéricos do tetragrama, Yud, Rei, Vav, Rei. Então, além de façamos o homem a nossa imagem e semelhança, ele nos criou em imagem e semelhança e assinou assinou o nosso DNA dizendo que esse livro eu aconselho a todos que querem entender um pouquinho mais que nós somos imagem e semelhança do Criador, que dentro de nós existe uma alma e que essa alma, que todos estamos ligados, todos somos irmãos, que todos viemos de um só Criador. Esse é o fundo, esse é o ponto fulcral da Cabala, que nós viemos, o Big Bang, veio tudo de um ponto, de um princípio. Esse princípio fez a grande explosão, isso é Cabala também. E ciência. E aí formou-se, isso alcançou milhares de Celsius, explodiu, depois de milhares de anos foi esfriando, formou-se o universo, as galáxias, os planetas, e hoje nós temos todos somos irmãos, todos, em essência, todos viemos do princípio criador, que nós, na maçonaria, chamamos de grande arquiteto do universo. Então, Tomás,
Não sei se estou falando muito, né? Não. Ou se estou... Poderíamos ficar aqui o dia inteiro, mas vamos guardar também para a próxima. Então, qual é a nossa mensagem final? A mensagem final, isso que eu ia te perguntar. A mensagem final, A todos os nossos irmãos e amigos que nos assistem. primeiro, aqueles que não são maçons. Certo. A maçonaria é uma grande escola. É uma escola de transformações humanas. As lojas são a base da maçonaria. Depois nós passamos para a universidade, que são os graus filosóficos, do grau 4 ao grau 33. Então, qual é a nossa mensagem para aqueles que estão fora? Tem um grande ditado que diz: tem muitos maçons que são profanos e muitos profanos que são maçons. Agora, nós estamos, depois dessa pequena conversa sobre uma pequena história da Kabbalah, venham conhecer a nossa ordem, adentrem aos nossos tempos, busquem o conhecimento. Vou botar um pouquinho de água na boca. Por exemplo, o grau 32, meus queridos amigos que não são maçons, ele tem a cripta dos grandes filósofos que nós vamos estudar: Moisés, Zoroastro, Hermes Trismegisto, Buda. Nós vamos fazer um grande passeio das culturas, entendeu? Dos grandes avatares que deixaram grandes livros e grandes livros sagrados. Então, a maçonaria, ela é uma escola muito grande. E eu tenho a honra de, em público, agradecer a oportunidade que o nosso soberano grande comendador nos deu. E aqui também lembrar meu primeiro parceiro, que foi o Zé Ricardo Larica, dos quais fizemos todas as instruções dos 11 graus, e as 9 complementares dos graus inefáveis, do grau 4 ao 14. E depois do grau 15 até o 18, nós fizemos as instruções juntos. Hoje estamos com o nosso presidente do Ilustre Conselho Filosófico de Canoagem, número 1, Marco Leal Martins, que é o nosso parceiro. E o grande desafio, eu já na quinta-feira já começo a produzir o grau 25, Cavaleiro da Serpente de Bronze. Estamos nos aproximando do 33. Então, nós vamos deixar para espero que nossos antepassados, que nos legaram tanto conhecimento, que nós temos a obrigação, para aqueles que vêm depois, usufruírem todo o nosso trabalho de hoje. Como diz o nosso soberano, os bons revivem na gratidão dos que estão por vir. É verdade. É isso, pô. Estou à disposição para você. Faremos novas apresentações como essa. E você estava falando aí, eu costumo escrever alguma coisa, e você falou muito de egoísmo. Nós precisamos diminuir o egoísmo. Nós precisamos também parar de transferir responsabilidades e assumi-las e resolvê-las, né? Porque é muito fácil transferir a responsabilidade, sempre jogar a culpa no outro. A culpa está dentro de mim. Eu tenho que aproveitar disso. Um conhecimento médio da Kabbalah assim, ela diz assim: não existe vítima. Você é vítima dos seus atos, ações, palavras, pensamentos e intenções. Não existe vitimologia no cavalo. Somos nossas escolhas. Somos nossas escolhas.
Então, é fundamental entender isso. Estamos aqui para ajudar todos, mas vamos assumir os nossos erros, os nossos equívocos, mas nos tornarmos pessoas melhores. E como é que você faz isso? Também a Cabala nos ensina. Quando a Cabala é reencarnacionista. Desculpe aqueles que não acreditam na reencarnação. Respeitamos a todos. Respeitamos a todos. Mas, por exemplo, a Cabala deixa bem claro. Quando você nasce, você escolhe seus pais e seus pais te escolhem. E você vem ao planeta com 2 vocações e talentos. E a maior bênção que o ser humano tem é desenvolver sua ação profissional dentro dos seus 2 vocações e talentos, que é difícil. Eu dei tanta volta, para no final da minha vida, nos últimos 20 anos, 25 anos, me transformar em professor. E temos esse privilégio, né? Mas depois de 50 e poucos anos, batendo cabeça, que você, quando você não desenvolve seus atos, as suas palavras, pensamentos e intenções dentro dos seus 2 vocações e talentos, você é um peixe fora d'água. Exato. Você não está satisfeito com nada. Mas quando você desenvolve dentro das 2 vocações e talentos, tudo que você faz com amor. Você faz com a convicção de que está fazendo com a alma. É o nosso caso. Nós temos um imenso prazer de passar conhecimento. Então, dito isso, eu, muito emocionado, queria te agradecer a oportunidade. Nós é que agradecemos. De falar com esse grande público. Nós é que agradecemos. E passar. Eu queria também explicar por que eu estou com o kippah, porque não se pode falar de Torá, de falar de Cabala, de falar sobre os livros sagrados do judaísmo sem cobrir aqui o chakra coronário. É fundamental, porque você está chamando tanta energia, então tem que usar o kippah. Eu peço desculpas, a nossa instituição aqui não se usa, é proibido em qualquer sessão usar isso, mas eu pedi permissão ao Tomás e ele muito gentilmente permitiu que eu não transgredisse a tradição. Perfeito. Jones, nós agradecemos o público do canal. Meus irmãos, espero que tenham gostado. Não se esqueçam, deixem seu like, se inscrevam no canal, divulguem, é muito importante. E agradecer o nosso parceiro Formalta, Nova Formalta, que iniciou aqui a parceria com o canal Tomás Souto 33. Muito obrigado. Em breve teremos Jones de novo, mas agora nós vamos falar de um outro assunto. Mas é segredo para os nossos amigos e irmãos. Um forte abraço a todos. Muito obrigado pela atenção e aproveitem naquilo que tiverem ao alcance de vocês e apliquem alguns ensinamentos na sua vida, que vocês vão ver o resultado fantástico, que é aplicar a Cabala, aplicar a maçonaria, os conhecimentos profundos da nossa ordem na nossa vida. Ética, moral e espiritualidade para combater a ignorância, o fanatismo e a ambição. Um abraço. Até a próxima.